Olá, meus amigos. Hoje estamos aqui na Universidade da Madrugada, da TV Assembleia Legislativa, TV Leste. O meu nome é Jomar Bellini, sou professor universitário, advogado, contador. Há 18 anos atuo no curso superior, em especial na área da administração pública, direito público, tributário, administrativo, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre os princípios da administração pública. Princípios esses que são trazidos no nosso postal maior, a nossa demonstração, que é a nossa Constituição Federal de 1988, em especial no seu artigo 37, que irradia para toda a Constituição os princípios dessa administração. Antes de mais nada, temos que começar pelo artigo 1º, onde a nossa Constituição diz claramente que nós estamos dentro de um Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito não significa somente atender aquilo que a lei determina. E nós veremos o princípio da moralidade e impessoalidade, que essa situação de fazer somente o que a lei determina pode muito bem trazer uma imoralidade, pode trazer aqui uma pessoalidade. Situações essas que não podem ser aceitas no Estado democrático, onde a população tem a sua efetiva participação. E se tem a sua efetiva participação, ela não pode aceitar leis draconianas, leis que possam trazer prejuízo a ela própria. Quando nós cedemos a coisa para o poder público, para a administração, nós estamos passando um mandato a ele. E passar ao mandato significa que nós temos que buscar verificar se estão sendo atendidos ou não aqueles princípios e aquilo que nós queremos. Então, logo no artigo 1º da nossa Constituição, traz aqui o Estado democrático de direito e que é regido, então, por isso. Participação efetiva da população, do povo na administração. Logo depois nós vamos ao artigo 37, onde traz efetivamente os princípios da administração pública. Lá deixa bem claro que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos seus poderes, isso é muito importante, qualquer dos seus poderes. Por vezes nós nos falamos da administração pública e imaginamos ser somente do poder executivo. Não. É do poder legislativo também que se aplica esses mesmos princípios e é o poder judiciário, em especial no atendimento a esse serviço que é a jurisdição. Então, os princípios se aplicam a todos os órgãos públicos e os seus 3 poderes ou as suas 3 funções. Então, deixa bem claro na nossa Constituição que nós devemos seguir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E é interessante, nós vemos, que essas palavras traz aqui no seu início a palavra limpe, que significa que nós temos que passar essa administração sempre a limpo. Mas antes disso, vamos falar sobre um pouco o que é princípio. Princípio é o início, o começo, é aquilo que nós imaginamos ter no futuro, é o fundamento do conhecimento. Então isso deve ser seguido por todos aqueles que hoje estão na administração pública, é o nascedouro. Tudo aquilo que nós pensamos em fazer na administração pública, nós temos que partir desses princípios. Se é legal, se é impessoal, se é moral praticar aquele ato ou não, se nós damos a efetiva publicidade e se nós somos eficientes naquilo que nós estamos fazendo. Então esses princípios é que são obrigatórios para que nós possamos ter o quê? A orientação do administrador. Se nós não seguirmos esses princípios que orientam, então, o administrador, se nós não temos aqui a garantia que será bem administrado a coisa pública, ou seja, aquilo que nós colocamos à disposição do administrador, e principalmente a correta gestão desses negócios. Nós, ao colocarmos nas mãos daquelas pessoas que se propuseram administrar o bem administrar, nós dissemos a eles, administre aquilo que é nosso e devolva no mesmo estado. Atenda às nossas necessidades. E ao fazer isso, ao realizar esse trabalho, ele deve seguir, então, esses princípios. Ele deve ser correto, principalmente correto, quando se fala do nosso dinheiro, do nosso bem e do serviço. Como eu disse, o princípio da legalidade, que é o primeiro colocado, então, na nossa Constituição. Depois, logo em seguida, traz aqui a impessoalidade, traz a moralidade, a publicidade e a eficiência. E como eu disse inicialmente, vejo que o L, que o I, que o M, que o P e o E significa limpe. E ao significar limpe, significa que a administração pública tem que ter a pureza
Daí, então, a necessidade de todos aqueles que estão participando da administração sejam probos. Ao ser probo, significa que são retos, corretos, estão efetivamente administrando aquilo com boa fé, está administrando com boa vontade. Na nossa Constituição, como traz logo o princípio da legalidade, tem o seu fundamento no artigo 5º da Constituição. Aliás, é importante dizer que o artigo 5º deveria ser obrigatório em todas as escolas e faculdades do Brasil, independentemente do curso, porque nós temos ali todos os nossos direitos, nós temos ali todas as nossas garantias. E uma das garantias primeiras do artigo 5º é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, será em virtude de lei. E aqui é interessante nós falarmos que essa lei, quando extrai da Constituição, é no sentido lato dessa palavra. Não podemos imaginar aqui que toda e qualquer norma jurídica seja editada pelo nosso legislativo. Não é possível imaginarmos que qualquer a conduta a ser regulada tenha que sair do poder legislativo. É caro, é deficiente e a sociedade muda. E existe a sua peculiaridade. Então, quando se fala que nós devemos seguir a lei, nós devemos seguir a lei no sentido estrito da palavra, que é aquela deliberada pelo nosso legislativo. Nós falamos que devemos seguir, sim, os decretos editados pelos poderes executivos e até mesmo o poder legislativo, quando decreto legislativo. Nós dissemos que temos que seguir as instruções normativas, as portarias e vamos mais longe ainda, os estatutos emitidos pelas entidades privadas, como, por exemplo, faculdades, universidades e escolas. Nós temos aqui o princípio também da legalidade, seguindo inclusive nos condomínios. Os condomínios, aqueles condomínios onde nós moramos, condomínio esse horizontal, vertical, é o princípio da legalidade que deve ser aplicado. E veja, se nós temos que seguir o princípio da legalidade na nossa área privada, imagine o administrador. O administrador, ele se pauta pela norma. Ele não pode descumprir a norma. A obrigação dele é fazer a interpretação e a melhor interpretação da norma jurídica. E aí nós temos algumas frases ditas, né, dos nossos doutrinadores, que deixam bem claro isso. Nós não podemos fazer, enquanto administrador público, tudo aquilo que nós queremos, somente aquilo que a lei nos autoriza. Na iniciativa privada, faça aquilo que você quiser, desde que não seja proibido. Na administração pública, não. Na administração pública, você tem que fazer tudo aquilo que a lei assim autorizar. Mas por que a lei e até mesmo o sentido lato? Porque nós elegemos os representantes. E quem são os nossos representantes? Os integrantes do Poder Legislativo. E a partir do momento em que ele edita aquela norma jurídica, o administrador é obrigado a segui-la, sob pena de cometer aqui uma improbidade administrativa, sob pena de ter esse ato invalidado. Então, a ilegalidade deixa bem claro que é isso, porque não pertence a ela, né? É seguir aquilo que deve determinar e que determina a lei. Outro princípio é o princípio da impessoalidade. A administração pública, até o século XIX, final do século XIX, começo do século XX, ela não era tão influente na nossa vida. A administração pública se resguardava no direito de somente proteger o nosso país e, quando muito, a nossa segurança. Com relação a qualquer outra atividade, não era responsabilidade da administração pública. Não era responsabilidade a saúde, não era responsabilidade a educação, não era responsabilidade a ciência social e assim por diante. Os cemitérios podiam ser realizados em qualquer lugar, por exemplo. Só que a partir do momento da Revolução Industrial, a administração pública passou a ter uma atuação maior na vida das pessoas. E aí surgem, então, eventuais privilégios a estas pessoas que, por pertencerem a uma classe social mais elevada, acaba por ter mais do que aquela classe social menos aquinhoada. Bom, nós não podemos ter isso, porque todos contribuem para a administração pública nos devolver, porque ele é o fomentador de tudo aquilo que nós queremos. É ele que vai catalisar as nossas vontades e fazer com que essa vontade seja efetivamente realizada. E não pode ser realizada somente para algumas pessoas. O que não teria sentido nós tirarmos daqueles que não têm, ou nada têm, ou pouco têm, para entregar àqueles que têm. Não é possível nós imaginarmos aqui essa distribuição diferenciada em razão da origem. Por isso o princípio da impessoalidade.
Recentemente, nós tivemos uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal que demonstra bem a questão da impessoalidade, também da moralidade que falaremos em seguida, que é a questão do nepotismo. O nepotismo, não há dispositivo constitucional impedindo a nomeação de parentes da administração pública. Mas o que justifica, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nomear uma pessoa somente porque é nossa amiga? E mais ainda, em funções eminentemente técnicas. Por conta disso, e para ser impessoal, a Constituição determina que para esses cargos ocorra o concurso público. Claro, podemos ter as críticas possíveis com relação ao serviço público, mas uma coisa é certa, a administração pública é a que emprega as mais diversas pessoas da nossa sociedade. É o local onde emprega mais mulheres, por exemplo. Então vejam que a impessoalidade retira do administrador a possibilidade de querer fazer aquilo que ele bem quer para a pessoa que ele bem entender. Não é possível isso. Então o nepotismo é uma clara demonstração de que não se pode aqui tender a um lado e impedir que o outro venha a também ser possível de ascender. Nós temos que tratar de forma igual. Privilégio não é possível ocorrer. Claro que existem situações em que, num primeiro momento, se parece quebrar essa disposição. Mas há um dispositivo constitucional que diz claramente o princípio da igualdade. Só que o princípio da igualdade, da definição dada por Aristóteles, diz bem claro que nós devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Porque na medida dessa desigualdade, desse tratamento, nós iremos tratar todos de forma igual. Portanto, não é possível nós queremos tratar pessoas que são diferentes da mesma forma como a outra. E aí nós aparentemente temos essa questão da impessoalidade quebrada. Não, não temos. Nós estamos seguindo esse princípio da igualdade. Então, quando se discute, por exemplo, que no concurso público há necessidade de existência de cotas, podemos discutir o meio escolhido. Mas o sistema de cotas faz com que as pessoas sejam tratadas de forma igual. Mas vejam, somente a lei pode tratar de forma desigual. Jamais o administrador, jamais o agente público pode fazer essa diferenciação. Somente se a lei, assim, trouxer esta possibilidade. Um outro item é a moralidade. Possivelmente o mais subjetivo de todos os princípios que nós temos na nossa Constituição, mas é aquilo que nós esperamos da conduta do administrador. Nós queremos um administrador probo, nós queremos um administrador que seja reto, nós queremos um administrador que não faça do nosso dinheiro, que faça das nossas coisas o que ele bem entender em favorecimento próprio. E a moralidade significa o quê dentro dessa moralidade? Não é aquela comum em que nós temos no dia a dia, é aquela entendida como moralidade jurídica. Aquilo que se pode fazer sem, no entanto, trazer prejuízo a alguém ou trazer benefício a outrem. Por vezes, quando nós aplicamos a legalidade de forma isolada, nós, ao aplicarmos essa legalidade de maneira generalizada, sem pensar nos outros princípios, nós estamos cometendo aqui uma imoralidade. E aquele ditado antigo que diz que nem tudo que é legal é moral, hoje não é mais possível ter essa aplicação. Aquilo que não for moral, mesmo existindo lei, nós deveremos então ter que retirar até mesmo essa eficácia para que nós possamos ter então essa moralidade reestabelecida. Nós não podemos tratar o inimigo aqui de forma desigual com relação ao nosso amigo. Mais uma vez, recorrendo aos ditados populares, não é mais possível aplicar aquele que eu desconheço, a lei. Aquele que eu conheço, as benesses da lei. E aquele que é meu inimigo, o rigor da lei. Isso é imoral. E essa imoralidade passa hoje por alguns critérios que estão sendo criados pela nossa jurisprudência e até mesmo anulando atos administrativos praticados pelos nossos administradores por conta dessa moralidade. Somente a título de exemplo, se nós temos a necessidade de construir uma unidade básica de saúde, e nós encontramos uma determinada localidade, eu não posso querer desapropriar o imóvel que pertence ao meu inimigo somente porque ele é o meu inimigo, sendo que aquele imóvel pode muito bem não atender ainda às necessidades daquele ato
administrativo ou daquela política pública. Ou seja, eu estou aqui travestido da legalidade, porque eu posso expropriar, desapropriar, posso ter aqui o fundamento, que é a construção de uma unidade básica de saúde, mas, na verdade, o que eu quero é prejudicar aquela pessoa, porque ele não é do meu grupo político ou é o meu inimigo pessoal. A partir do momento que se demonstre que ocorre essa situação, este ato é viciado. E dentre as exceções da possibilidade de nós termos aqui a discricionalidade, a moralidade faz com que, ou a sua falta, faz com que esse ato seja anulado, inclusive pelo poder judiciário. Um outro princípio bastante interessante é o princípio da publicidade. Por vezes imaginamos que o princípio da publicidade é publicar. Também é publicar. Também é divulgar. Também é colocar no jornal. Também hoje é colocar ali no computador, no seu diário oficial eletrônico. Mas não é só isso. A publicidade é a efetiva participação da população. Toda política pública deve ter ampla divulgação, mas não só o início da sua formulação. Também no meio da sua discussão entre os técnicos há necessidade de se ter a população junto, e por isso a divulgação. A realização das audiências públicas, consultas públicas e até mesmo o nosso exercício de cidadania de plebiscito é obrigatório para várias normas. Podemos citar aqui o plano diretor, onde consultas devem ser realizadas, onde audiências públicas devem ser realizadas. E vejam bem, a nossa lei, ela deixa bem clara. Todas essas audiências, essas consultas, está no plural. E se é no plural, não é somente uma audiência, onde nós podemos ter ali somente o mascaramento daquilo que nós queremos. Não, é a ampla divulgação. É a divulgação no sítio do município, da prefeitura, da Câmara. É a participação efetiva da população por intermédio da sua publicidade, da sua publicização. Existe um dispositivo constitucional bastante interessante quanto à publicidade, que é a fiscalização efetiva realizada. Todas as contas do prefeito municipal devem ser colocadas à disposição da população por 60 dias. A população tem que ter acesso, porque o processo é público. O procedimento é público. Nós demos essa autorização para que se realizasse atos. Nós temos o direito de ter acesso a esses autos, a esse processo. A partir disso, tem que ser amplamente divulgada. As contas municipais estão à disposição aqui na Câmara Municipal, está com determinado servidor, está disponibilizado extração de cópias, está disponibilizado pleno acesso, pode escanear, pode fotografar. Isso é a demonstração da efetiva participação da sociedade naquilo que se entende como publicidade. Mas também nós temos outros órgãos da administração que têm obrigação, inclusive o poder. Não é possível nós imaginarmos uma lei não publicada, um decreto não publicado. Tanto que a Lei Complementar 95 diz claramente que somente entra em vigor um ato se efetivamente publicado. Então, todos os contratos firmados pela administração pública, todos os convênios firmados pela administração pública, realizados posteriormente até essas audiências e consultas feitas durante um determinado período, devem estar devidamente publicados. E se não houver publicação, inclusive é nulo. Mas não é só divulgar, não é só colocar, então, aqui à disposição da população. É deixar aquele processo à disposição, livre acesso a tudo aquilo que foi realizado por aquela comissão ou por aquele órgão quanto àquela política pública. E, mais uma vez, plano diretor, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, plano de mobilidade, lei de orçamento, plano municipal de saúde, plano municipal de educação, ou seja, tudo aquilo que parte da participação da população tem que estar disponível. Portanto, publicidade significa divulgar, mas antes da divulgação, deixar aberto a todos o acesso a esses documentos. Claro que existem situações que no âmbito municipal isso é mitigado, em que se exige o sigilo. E esse sigilo, obviamente, está vinculado a algumas circunstâncias, como, por exemplo, segurança pública, como, por exemplo, segurança nacional. Claro que determinados atos que são praticados pelo administrador em nível nacional
não tem justificativa em nível municipal e relativa à justificativa no âmbito estadual que seja então mitigada esta divulgação, seja essa publicização, essa divulgação, essa comunicação que é dada a toda a população dos atos que estão sendo praticados pelo administrador com o seu dinheiro, com o seu suor. Então, quando nós falamos de segurança pública ou segurança nacional, há possibilidade de nós mitigarmos esta publicidade, mas não retiramos o direito de fiscalização. Então, o Tribunal de Contas da União terá acesso, o Tribunal de Contas do Estado terá acesso, o Legislativo Federal, o Legislativo Estadual também poderá ter acesso a esses documentos para verificar se o que levou a esse sigilo se justifica, porque se não se justificar, amplamente deverá ser divulgado. Também o princípio da publicidade se aplica ao Poder Judiciário. Não são poucos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que determinam que todo o ato judicial deve ser amplamente divulgado. Então, lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, artigo 93 também, inciso 10 da Constituição, diz claramente que todo e qualquer julgamento deve ser aberto. Todo e qualquer julgamento deve ser motivado. E não pode haver impedimento, salvo exceções, da participação de todos aqueles que tenham interesse, ou mesmo que não tenham interesse direto com a causa que esteja sendo julgada. É o sistema de controle que existe sobre o ato do judiciário, que também integra a administração pública. O ato praticado pelo juiz é de agente público, na categoria de agente político, mas é agente público. E a partir do momento em que nós delegamos a ele essa atividade, nós deixamos bem claro que ele deve divulgar todos os atos que estão sendo praticados. Também há algumas exceções, que está aqui relacionado ao interesse público e até mesmo à intimidade das pessoas. A publicidade, então, pode ser, mais uma vez, como dito, mitigada. A publicidade pode ser diminuída, mas jamais, de forma alguma, ser secreto o processo. Bom, se nós temos então um processo onde trata de direito de família, uma adoção, uma separação, um divórcio, ou mesmo na área penal, Lei Maria da Penha, ou então um estupro, não é possível imaginarmos que este processo fique à disposição de todos aqueles que queiram manuseá-los. Não, não. Mas não é possível nós impedirmos acesso ao juiz, que está presidindo aquele processo. Não é possível imaginarmos restringir esse acesso ao Ministério Público, ao advogado que está atuando na defesa dos interesses dessas pessoas e à própria parte interessada. Vejam que nós não estamos excluindo a publicidade do ato, nós estamos diminuindo essa publicidade por conta de algo que é maior, que é a privacidade dessas pessoas, ou então o interesse público. Imagine que nós temos a nossa Constituição. O sigilo bancário é uma garantia constitucional, um direito constitucional. O sigilo fiscal é um direito constitucional. O sigilo telefônico é um direito constitucional. E, de repente, ao ser quebrado isso pelo próprio Estado, não é possível o Estado liberar essa divulgação. Publicidade estatal é dizer aquilo que está fazendo, mas jamais colocar em constrangimento as pessoas que estão participando daquele ato. Portanto, a partir do momento em que eu libero a divulgação, é porque não há mais a necessidade do sigilo. Mas enquanto houver a necessidade, nós temos um sigilo, jamais secreto. Por isso que as divulgações em jornais, nas intimações, acabam correndo de forma diminuída, somente tendo a parte final daquela decisão divulgada perante a imprensa. Mas jamais, isso tem que ficar bem claro, jamais haverá ato secreto. Sigilo sim, mas sempre sobre o aval ou a fiscalização do Tribunal de Contas ou do Legislativo respectivo. Nós temos um princípio que foi colocado em 1998, princípio esse que já existia até mesmo anteriormente, em várias disposições legais, que é o princípio da eficiência. Possivelmente esse seja um princípio que os administradores mais estão descumprindo hoje no país e as cortes de contas estão se debruçando cada vez mais para se buscar a eficiência. A eficiência parte do pressuposto de que o administrador está fazendo a melhor escolha. A melhor escolha, a mais econômica, mas a mais eficiente.
Portanto, ao realizar uma política pública, nós precisamos primeiro diagnosticar, verificar aquilo que está acontecendo. Qual é a real necessidade? A partir do momento em que nós temos esse diagnóstico, nós devemos realizar um planejamento para que possamos, ao final, atingir algumas metas ou objetivos pré-estabelecidos para resolver aquele problema. Então, isso chama-se administração e planejamento. A eficiência vem para dizer ao administrador: você precisa ser eficiente, você precisa atender às necessidades da população. Você não pode querer gastar o mundo e o fundo para tentar solucionar algo que bastasse algo muito menor. Então, a partir do momento em que nós temos o planejamento sendo realizado, nós temos como verificar se é eficiente ou não aquele planejamento. E aí, mais uma vez, a grande dificuldade dos nossos administradores. A partir do momento em que eu faço o diagnóstico, faço o levantamento das minhas necessidades, a partir do momento em que eu tenho aqui o problema estabelecido, eu tenho que dizer como eu irei resolver, o tempo que eu demorarei para resolver e qual é o custo que terá este novo programa ou projeto. A partir do momento em que eu tenho o diagnóstico, eu tenho aquilo que eu quero no futuro, eu tenho a quantificação financeira e o indicador necessário para atingir, eu começo então a ser eficiente. Porque o grande problema no Brasil, e aí a lei de responsabilidade fiscal vem em complemento a esse princípio e diz: você não poderá começar nada novo se não terminar aquilo que já iniciou. É documento obrigatório ser apresentado, quando da apresentação da lei orçamentária anual, a relação de todas as obras e o seu estágio. Qual é a previsão de término daquelas obras que estão sendo realizadas? Qual é o atual status de cada programa que está sendo realizado naquele município ou mesmo no estado, para que possamos então verificar se será possível ou não autorizarmos, e aí é o Poder Legislativo que irá fazer, os nossos representantes, aqueles que nós votamos, aqueles que nós escolhemos, ele irá escolher entre autorizar o início de novos serviços, novas obras, novos programas, somente após, ou então nós iremos terminar para poder começar. O nosso país sempre foi conhecido como aquele que começa e não termina. E o administrador, a partir desse momento, ele passa a ter uma obrigação de terminar, mesmo que não tenha iniciado na sua administração aquilo que se iniciou. Porque, afinal de contas, o dinheiro é do mesmo público, o dinheiro é da mesma população. O que nós não podemos é encerrar no meio daquela obra, daquele serviço ou programa, para fazer algo novo somente por deleite do nosso administrador. Então, o princípio da eficiência é a escolha da melhor forma possível para se realizar aquilo que se pretende na administração. E aqui nós temos a eficiência vinculando aqui com a publicidade. Quando da elaboração, mais uma vez, dando exemplo aqui do plano diretor, nós temos que escolher algumas coisas para a nossa cidade. Só aí nós veremos se é eficiente ou não o administrador. Nós queremos uma cidade horizontal ou vertical? Nós queremos aqui uma cidade onde possa ser construído prédios ou somente casas? Nós iremos limitar aqui o gabarito ou a quantidade de andares e nós iremos espalhar a nossa cidade ou nós iremos concentrá-la? Porque a partir do momento que nós definimos isso, nós iremos verificar a necessidade da construção de escolas e o seu tamanho. A partir do momento que nós escolhemos isso, iremos verificar o que? O transporte coletivo. Há necessidade do transporte coletivo? E se há necessidade, até que ponto nós deveremos utilizar ônibus, van ou o meio alternativo de transporte? Se for uma cidade um pouco maior, será que é o metrô? É a saída? Então, se nós temos uma cidade horizontal, nós vamos precisar disso. Se nós temos uma cidade vertical, possivelmente nós não tenhamos a necessidade disso. E com relação à unidade básica de saúde, se nós temos uma cidade horizontal, nós vamos ter várias unidades básicas de saúde. Se nós temos uma cidade vertical, uma quantidade menor e até mesmo maior.
Veja que a partir do momento que nós estamos planejando a nossa cidade, nós buscamos o melhor para aquela cidade. Nós buscamos o melhor para os nossos filhos, ou mesmo nós iremos aproveitar ainda esse planejamento. Mas mais do que isso, possibilita agora para que os órgãos de fiscalização, dentre eles o Poder Legislativo, faça a verificação se aquilo que foi planejado foi realizado. Se os objetivos que se pretendia foram alcançados. Se o valor despendido corresponde àquilo que se previu. Se previu gastar um determinado valor, se gastou mais, por que gastou mais? O que justificou o acréscimo deste valor neste programa, neste projeto, ou em todo o conjunto da cidade? Se previu gastar 10 e agora está gastando 20, qual é o motivo? Planejou mal? Houve acréscimo das necessidades? Então você não previu de maneira correta o crescimento da cidade, você foi ineficiente. O custo-benefício deve ser verificado com a eficiência, e que é uma novidade. Enquanto administrador público, não se imaginava que nós deveríamos, então, administrar, como Peter Drucker já disse, no meio do século passado, em meados do século passado, nós temos que administrar por objetivos. Não é mais possível nós imaginarmos uma administração sem saber aonde quer chegar, onde nós vamos, o que nós pretendemos. E o princípio da eficiência vem e resolve colocar uma ordem na administração pública, obrigando, portanto, o diagnóstico, obrigando a dizer o que quer, como irá chegar naquilo que se pretende, engajando toda a sociedade, porque as audiências públicas, e mais uma vez aqui a impessoalidade, a publicidade sendo envolvida, a legalidade, envolvendo a sociedade para essa administração que seja melhor. Houve um caso recente, que é importante mostrar essa situação, onde o município teve a conta rejeitada por uma questão muito simples. Implantou lá um sistema de radar. O sistema de radar, na sua via, foi o único radar na cidade, pressupõe a necessidade de se regular, então, a velocidade naquele local. Então, o planejamento, no primeiro momento, havia muito acidente, ou havia ali uma necessidade de limitar essa velocidade e de outros meios não seria possível, salvo essa barreira eletrônica. Pois bem, o Tribunal de Contas fez o levantamento. Se arrecadou durante um ano. O valor equivalente a R$ 1.400 de multa com aquele radar. No entanto, o sistema implementado, aquele sistema que visava então diminuir eventual necessidade, né, ou problema naquela via, custou naquele ano R$ 28 mil. Isso é eficiente? Ficou demonstrado efetivamente a necessidade de se implantar esse radar? Ou então, a justificativa pode ser que a população que passou a trafegar naquela via resolveu obedecer todas as leis de trânsito. O que nós sabemos que isso acabou não acontecendo. Então veja, a partir do momento em que se demonstra que o custo-benefício, ou seja, aquilo que se pretendia realizar, aquilo que se pretendia fazer, não está de acordo com o princípio da economicidade, não está de acordo com a proporcionalidade, passa a ser ineficiente. E essa ineficiência é punida. Essa ineficiência é até motivo de anulação daquele contrato ou daquele convênio firmado, como aconteceu. Um outro exemplo é o gasto com a saúde, que isso acaba assolando não só as nossas cidades, mas até mesmo o país. Nós sabemos que nas cidades do interior faltam hospitais. Faltam leitos, faltam especialidades. Pois bem, uma cidade do interior resolveu, então, implantar um hospital na cidade. E desembolsou um valor razoável nesse hospital. O que ficou apurado com relação a esse planejamento, essa ideia de levar a saúde mais próxima da população? Um gasto de quase 30% do orçamento. Bom, então vamos ver se houve atendimento. Atendimento esse suficiente para as necessidades daquela localidade. Bom, constatou-se, não tinha médico ginecologista, não tinha médico cardiologista e ainda foram adquiridos 4 ambulâncias e essas ambulâncias trafegaram naquele mês mais de 15 mil quilômetros, levando paciente para os outros municípios.
Então vejam que esse planejamento feito, a ideia de se ter esse hospital, não resolveu o problema da população, pelo contrário, é antieconômico. Não atendeu às necessidades e nós gastamos mais com esse serviço e ainda colocamos em risco a vida das pessoas, porque houve um gasto efetivo com o transporte, ou como se diz no interior, né? Ambulância terapia ou empurro terapia para os outros municípios. Não é possível nós imaginarmos um estado hoje, um município, estado, a União, que não tem, então, a eficiência. Então, a eficiência vem e diz o seguinte para o administrador: olha, o seu modo de administrar agora é o de melhor desempenho. Não adianta você querer aqui ficar simulando, ficar aqui trazendo algo que não corresponde à realidade. Você monte uma estrutura para planejar. Você monte aí no seu município uma forma de buscar as soluções para os seus problemas, da mesma forma como o Estado. Não adianta agora você querer justificar aquilo que você realizou. Justificar pressupõe posteridade, ou seja, posterior. Você tem que motivá-lo, e ao motivar é o seu modo de atuação. Você tem que estruturar, você tem que organizar, você tem que disciplinar aqui a administração pública. Não é possível nós imaginarmos a necessidade até de uma lei para dizer deve ter transparência na administração. E vem uma lei e diz hoje, que é a lei de transparência, que você tem que criar um sistema de divulgação das suas informações. Ou seja, não tem que criar um sistema de informação para dar informação. E o Ministério, então, da Transparência, criou até um programa muito bonito para isso. Já está dentro do princípio da eficiência. Você, ao praticar algo, você realizar a política pública, você tem que informar. Você tem que informar para mostrar que aquilo que se planejou, aquilo que se pensou, aquilo que se imaginou, efetivamente aconteceu e da forma como deveria acontecer inicialmente planejado. Nós temos que tirar daquele trabalho, nós temos que tirar daquele serviço o máximo possível. Nós temos que buscar o meio mais eficaz para a atuação da administração. Meio eficaz significa você escolher dentre tantas possibilidades aquilo que melhor se adequa à sua realidade. Não é só a economia, como no primeiro momento pode parecer. É você realizar aquilo que você planejou e foi autorizado pelo Legislativo em realizar. Porque se você não atuar dessa forma, você estará aqui contrariando, então, aqui um dos princípios que é da legalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade. A partir do momento em que você não é eficiente, você torna-se improbo. E essa improbidade é punida. A lei de improbidade administrativa, editada até ironicamente, né, pelo presidente Fernando Collor, disse ironicamente, porque ele foi o primeiro presidente a se enquadrar na própria lei em que ele editou. Diz claramente: se você não obedecer os princípios constitucionais, você é improbo. Probo significa que você não é reto, que você não é correto, você não é honesto. E se você não é honesto, você não pode continuar administrando. Se você não trata com retidão a coisa pública, aquilo que é dado a você para administrar, você não poderá mais, por um determinado tempo, querer administrar. E aí nós temos algumas sanções na Lei de Improbidade Administrativa, no seu artigo 12. O artigo 11 não deixa dúvida nenhuma. É improbidade administrativa se você não obedecer os princípios constitucionais da administração pública. Se você não atender o princípio da legalidade, se você não atender o princípio da impessoalidade, se você não atender o princípio da moralidade, se você não atender a publicidade, e muito menos atender na eficiência hoje, que é a melhor prestação de serviço, você não poderá administrar. E aí várias sanções ocorrem, né? E nós temos a lei da ficha limpa, que vem ainda e se somam a estas sanções trazidas então pela lei de improbidade administrativa. Só para ter uma ideia, se nós rompemos aqui o princípio da legalidade, um simples contrato firmado e não publicado, princípio da publicidade, você será improbo e poderá não mais contratar com a administração pública por até 5 anos. Você não poderá mais votar e ser votado de 3 a 5 anos. Mas essa não é a única sanção.
por você não ter cumprido os princípios da administração. Pela lei da ficha limpa, ou a lei complementar 64, você ainda terá o prazo, além daquilo que existe a sanção, de mais 8 anos não podendo mais ser candidatado. Então, exemplo, se você é condenado a 3 anos, você cumpre os 3 anos não podendo votar e ser votado. E você ainda terá mais 5 anos sem poder ser votado. Então veja a importância que se tem, a necessidade que se tem de atender então os princípios da nossa Constituição. E não é só isso. Você poderá ter uma sanção de até 100 vezes o valor da remuneração anual. Portanto, o prefeito municipal, o presidente da Câmara, o presidente do Tribunal de Justiça, ou o juiz, ou qualquer agente público, poderá, ao final deste processo, ser condenado ao pagamento de até 100 vezes o valor que se recebe anualmente. Então veja que a sanção, além de se retirar um direito que é da cidadania, de poder votar e ser votado, retira o direito de você poder votar. E aí nós temos o complemento até os 8 anos seguintes da condenação da improbidade administrativa, você ainda sofrerá as consequências no seu bolso de até 100 vezes o valor da sua remuneração. E não para aí, não para aí. A improbidade administrativa, quando descumpre os princípios constitucionais, ainda obriga, se houver dano, a sua reparação. Se ocorreu dano, um gasto cometido de forma irregular, eventuais multas ou outras sanções em decorrência daquele ato irregular, cabe agora o ressarcimento deste valor. Sem prescrição. Não prescreve o prejuízo causado à administração pública. Portanto, poderá haver a cobrança ou a busca do recebimento desse dano causado, em razão do desembolso realizado pela administração, por até o final da vida, estendendo inclusive aos herdeiros quando do eventual falecimento e dos bens deixados pelo administrador falecido. Não para aí, não para aí. Além de tudo isso, a pessoa física fica proibida de contratar com a administração pública. Então, se for servidor público, além de agente político, servidor público perde a função. Perde a função no mesmo momento em que tem que pagar uma multa de até 100 vezes o valor anual. Além de perder a função pública, não poderá contratar mais com a administração pública. Portanto, estará impedido, por um determinado prazo fixado na decisão, de prestar novo concurso público. Ou mesmo exercer um cargo em comissão. Ou mesmo vender algo, porque se fizer parte de uma pessoa jurídica fornecedora futura da administração pública, não poderá vender, não poderá mais praticar esses atos com a administração pública pelo prazo estabelecido na sentença. E vai mais uma ainda a sanção. Você quer pegar um dinheiro emprestado, quer participar de algum programa social, está impedido também. Você não poderá tomar dinheiro emprestado dos bancos estatais, não poderá ter vantagem tributária alguma durante o período em que estiver fixado na sentença quando da improbidade administrativa. Então vejam que as sanções para o descumprimento desses princípios, colocados ali no artigo 37, que num primeiro momento não se dá muita importância, porque a legalidade, impessoalidade, no primeiro momento são termos vagos, que não é, com o passar do tempo se demonstram muito efetivos, poderá trazer um prejuízo bastante grande na vida do aquele administrador. Por isso, é que nós devemos ter consciência, enquanto administrador, de que a coisa é pública, a coisa não me pertence, a coisa não pertence ao administrador público, a coisa pertence ao povo. A coisa pertence àquele que está delegando esta atividade ou esta função a ele, por isso o mandato. E como é um mandato, ele não pode querer fazer da administração pública tudo aquilo que ele imagina ou pensa em querer fazer. Ele tem a lei como seu norte. A discricionalidade é muito pequena dentro da lei. Portanto, deve ser seguido o princípio da legalidade. Não há espaço na administração pública para questões pessoais. A impessoalidade deve primar sobre todo e qualquer ato administrativo sendo praticado. E mais uma vez, repito, não somente para o executivo, legislativo, judiciário, também. Porque o presidente do Tribunal de Justiça contrata pessoas.
realiza compras, compra combustível, paga energia elétrica, ele é um administrador. Recentemente, o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça levou-se a mais de 90 juízes tendo suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, o juiz não está prestando conta de forma correta, também está sendo improbo, mesmo atuando ali como juiz, mas não vamos esquecer, né? O juiz também é um agente público e ele administra, pratica atos atípicos da sua função de administrador. Então, os princípios se aplicam a todos os órgãos e, se não houver ali a moralidade aplicada, se não houver a publicidade, não houver aqui o princípio da eficiência efetivamente realizado, nós teremos uma má administração. E a punição é improbidade administrativa. Perda da função, ressarcimento dos valores, multa até 100 vezes o valor anual recebido, impedido de ser candidato e de votar de 3 a 5 anos, não podendo se candidatar por 8 anos e ainda terá aqui a impossibilidade de obter novos créditos ou benefícios fiscais pelo período estabelecido pela sentença. Vamos ler o artigo 37 da Constituição, vamos seguir o artigo 37 da Constituição, porque ali nós teremos a administração que todos nós esperamos. Nós entregamos a coisa ao administrador, nós queremos que ela retorne de uma forma mais eficiente, forma impessoal, que seja devolvido como demanda a sociedade. Muito obrigado.